Quantos acharam, digam amém. Amém. Diga graças a Deus. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade é tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Versículo 4 diz: uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre vai permanecer. Repita comigo esse versículo de número 4, aonde diz: uma geração vai. Assim vocês não vão para lugar nenhum. Mais uma vez, diga: uma geração vai. Outra geração vem. Melhorou, mas vamos lá. Diga: uma geração vai. Outra geração vem. Mas a terra permanece para sempre. Quem estiver de pé pode tomar o assento, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Meus queridos e amados prediletos ouvintes da palavra santa do Senhor, para nós é um prazer imenso estar aqui com os amados irmãos. Quando me foi formulado este convite, meu coração se alegrou, porque é a primeira vez que eu venho a essa cidade, a esse lugar tão maravilhoso, aonde Deus proporcionou coisas grandes e lindas aqui no nosso meio. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: uma geração vai e outra geração vem. Diga mais uma vez: cadê a sonoplasta? Sai daqui não, mulher. Diga: uma geração vai e outra geração vem. Queridos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A gente sabe que diante das páginas seletivas a gente vai encontrar várias histórias, relatos e fatos aonde Deus operou de maneira poderosa, de maneira maravilhosa no meio do seu povo. A Bíblia, ela é o manual. Presta atenção para cá, esqueça, irmã. A Bíblia é o manual de todo aquele que quer ir morar no céu, que quer fazer algo diferente. Quando eu começo a olhar para as páginas seletivas da Bíblia Sagrada, eu começo a entender que Deus, ele tem usado, Deus, ele tem feito uma obra muito grande na vida do seu povo. É bem verdade que diante da Bíblia Sagrada a gente vai encontrar 66 livros. A Bíblia foi escrita por homens humanos, sim, mas eram homens cheios da presença e do Espírito Santo de Deus, aonde Deus, ele falou, aonde Deus, ele deu instrução, aonde Deus deu sabedoria. Se me deu um microfone com fio aqui, eu sabia, me deu um fio aqui. Eu já estava prevendo isso. Esse aqui está bom, está bom. Só regule esse aqui para mim. Ô Glória, regule aqui para mim esse aqui. Só regule ali, isso, assim tá bom. Olhe para sua irmã e diga: Deus quer falar de forma especial nessa noite. Diga: Deus quer fazer uma grande obra neste lugar. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado e diga: se prepare, porque o que Deus quer fazer é coisas grandes. Pula essa faixa por gentileza. Diga: se prepare, porque o que Deus quer fazer é coisas grandes. Deixe-me ver quem veio aqui para adorar o nome do Senhor Jesus. Agora olhe para seu irmão e diga: Deus conta com você nessa noite. Diga: você faz parte de uma nova geração de Deus. Diga: Deus quer levantar você aqui nessa terra. Diga: Deus quer fazer uma grande obra na tua vida. Não, continue profetizando para a pessoa que está do seu lado. Diga: o que Deus quer fazer é coisas grandes. Pule essa faixa aí por gentileza. Diga: o que Deus quer fazer é coisas grandes na tua vida. Diga: o Espírito Santo de Deus, ele vai te levantar. Fique de pé. Eu estou sentindo a necessidade de orar com você. Eu estou sentindo a necessidade de orar com essa igreja. Eu estou sentindo a necessidade de orar. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado e diga: o Espírito Santo de Deus nessa noite, ele vai dar uma sacudida em crente aqui. Pegue na mão dele ou dela bem forte. Pegue bem forte e diga: o Espírito Santo de Deus nessa noite, ele vai dar uma sacudida. Aperta forte. Eu estou sentindo a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus aqui
Deixa eu me aquecer aqui porque o diabo quer atrapalhar esse culto. Mas hoje não vai ter empecilho. Porque o que Deus vai fazer aqui é coisa grande. É vir pregar para uma nova geração que vai fazer a diferença aqui nessa cidade. E aonde colocar a planta dos seus pés. Só um pouquinho no fundo isso aí. Isso, levante a tua mão. Levante a tua mão e adora. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui neste lugar. Tudo que é ao vivo é assim mesmo. E acontece isso não é a primeira vez, não. Agora olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: vamos ouvir a palavra, porque culto sem palavra não presta. Culto sem ministração não presta. Quem vem para adorar, abra a boca e adora. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui neste lugar. Agora pode sentar dando glória ao nome do Senhor. Sente dando glória. Baixe mais só um pouquinho. Isso é fundo. Pode baixar. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: uma geração vai e outra geração vem, mas a palavra permanece para sempre. Quando eu olho para a Bíblia, quando eu começo a olhar diante das páginas seletivas, eu começo a entender que Deus quiser tirar, tira esse fundo aí, para não dar esse atrapalho todo. Pode tirar, pode tirar. Isso, eu quero que eles entendam a mensagem de Deus hoje aqui. Quando a palavra de Deus, agora regula isso aqui para ficar bem gostoso. A palavra de Deus, ela tem que ser aplicada no coração da igreja. Quando eu olho para a Escritura Sagrada, eu começo a entender que Deus, de maneira tremenda e espetacular, Ele levantou homens e mulheres para fazer uma grande obra no meio do seu povo. É bem verdade que o profeta, o homem sábio da Bíblia, Salomão, ele era filho de Davi com Batseba. A Bíblia diz que Salomão, ele foi considerado por Deus e por toda a Jerusalém o homem mais sábio da Bíblia Sagrada, aquele que daria instrução para o teu povo, aquele que traria o avivamento para a igreja. Avivamento não é pulo, avivamento não é reteté, avivamento não é sair correndo, avivamento é obediência, avivamento é direção, avivamento é unção, avivamento é direção de Deus, avivamento é unção na vida. Eu vejo muitas pessoas nesse Brasil sem unção de Deus na vida e querendo fazer as coisas de qualquer maneira, de qualquer jeito. Quando a Bíblia diz, Salomão, inspirado por Deus, abriu a boca e começou a dizer que uma geração ia e que outra geração vinha. Ele estava dizendo que Deus ia levantar uma nova geração para fazer a diferença. Para mim trazer essa mensagem para vocês, eu tenho que trazer o panorâmico de Deus e o paradigma da mensagem. Toda mensagem ela tem um pano de fundo histórico. A Bíblia diz que Israel, ele sofreu atirosamente nas mãos de Faraó 430 anos escravizado no Egito, no deserto, nas mãos de Faraó. Foi quando Deus resolveu libertar Israel das mãos de Faraó. A Bíblia diz, não sou eu, que Deus revertou Israel. Deus mandou Moisés e voltar até Israel, até o Egito, de onde Moisés saiu. A Bíblia diz que Moisés não queria voltar, porque Moisés ele foi criado, Moisés ele foi educado na casa da filha de Faraó. Moisés cresceu, Deus permitiu que Moisés tirasse a vida de alguém, e essa pessoa, ela trouxe confusão para a vida de Moisés. Moisés foi morar nas terras de Midian. Moisés passou um período de mais de 40 anos, não foi no deserto, ele passou atrás do deserto, e Deus preparou Moisés no deserto. Deus preparou Moisés atrás do deserto, porque atrás do deserto
só tem sarça, atrás do deserto só tem Deus, atrás do deserto, aleluia, aleluia, isso aí arrebenta minha garganta. Atrás do deserto só tem espinho, atrás do deserto só tem sarça, atrás do deserto só tem presença de Deus. Quando Deus estava atrás do deserto, observando Moisés, a Bíblia diz que Moisés estava pronto, e Deus começa a falar com Moisés, leva Moisés até o Egito, para ele conversar com o Faraó. Mas Deus disse para Moisés: eu endurecerei o coração de Faraó, e ele não vai libertar o meu povo facilmente. Olhe para o seu irmão, diga: tudo com Deus tem que ter sacrifício. Diga bem forte, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: tudo com Deus tem que ter sacrifício, tem que ter uma renúncia, tem que ter preço. Deus não dá nada de graça. Se você tem desejo de ser pregador, se você tem desejo de ser missionária, se você tem desejo de fazer a obra, eu quero te pedir e te dar um conselho nessa noite: ore, jejue e leia muita Bíblia, porque Deus não levanta ninguém de qualquer jeito, Deus não levanta ninguém de qualquer maneira. Eu vejo muita gente atrapalhada nesse Brasil, mas Deus não levanta. Olha só o que a Bíblia diz. Moisés foi conversar com Faraó. Faraó, ele endureceu o coração, ele não quis libertar o povo de Deus. Deus mandou pragas para o Egito, Deus mandou pragas para o Egito, Deus ele mandou o espírito da morte para o Egito, mas o povo de Deus foi libertado. A Bíblia diz em Salmos de número 50, versículo de número 15, porque Salmos não tem capítulos, Salmos é um conjunto de números, aonde 40 pessoas escreveram o livro dos Salmos, e no livro dos Salmos a gente ainda encontra pessoas anônimas que não foram escritas nos grandes cartazes da época, que você nem conhece o nome deles, mas que a gente sabe que foram salmos de grande valia e de grande potencial para a nossa vida. A Bíblia diz de Salmo de número 50, versículo de número 15, pegue na mão da pessoa que está do seu lado e aperta forte e diga assim comigo: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Aperta bem forte a mão da pessoa que está do seu lado e diga: invoca-me no dia da tua angústia, diga: eu te livrarei e tu me glorificarás. Deixa eu ver quem veio glorificar o nome do Senhor aqui. Você está em um lugar onde é liberdade para glorificar, aonde tem liberdade para adorar, aonde tem liberdade para falar com Deus. Moisés recebeu a bênção. O povo de Deus saiu do Egito, e quando eles saíram não tinha igrejas, eles adoravam a Deus em tabernáculo móvel, eles arrastavam uma arca que hoje nós conhecemos como a Arca da Aliança. A Bíblia diz que Deus, ele deu sempre vitória para Israel na época. Agora eu quero trazer uma história para vocês entenderem. A Bíblia relata no livro do profeta Samuel. Samuel, ele tem dois livros, o primeiro e o segundo Samuel. No primeiro a gente encontra a história de uma mulher chorona, de uma mulher por nome de Ana, que era estéril e que não podia gerar filhos. A Bíblia diz que Ana, ela estava convivendo em uma época difícil da vida. Ana estava vivendo em uma época muito difícil. A Bíblia diz que Ana era esposa de Eucana. Eucana tinha duas mulheres na época. Uma se chamava Penina, a outra se chamava Ana. E a poligamia da época era liberada. E Ana sofria muito com aquilo, porque Penina gerava muitos filhos para Eucana. Penina zombava de Ana. Ana era uma mulher estéril, uma mulher triste, uma mulher sem felicidade interior. Ela era amargurada e atribulada de espírito. Um dia Deus ouviu a oração dessa mulher, mas para que Deus escute a oração dessa mulher, Deus viu primeiro a declínio espiritual e moral da casa dele. A Bíblia diz que ele era sacerdote da igreja. Ele tinha dois filhos, Ofnis e Finéias, e os dois eram rebeldes diante de Deus, e Deus não estava se agradando do jeito que
estava convivendo na casa de Deus. A Bíblia diz que Deus viu a lâmpada na casa dele se apagando, mas lâmpada não pode se apagar. Olhe para sua irmã que está do seu lado e diga: não deixe a lâmpada se apagar. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga: crente só presta de lâmpada acesa, crente de lâmpada apagada não chega em lugar nenhum. Deixa eu ver quem está com a lâmpada acesa aqui nessa noite. Então abra a boca bem gostoso e dê um grito de glória para Jesus de Nazaré. Crente só presta de lâmpada acesa. Amados, entenda essa mensagem. Quando a gente começa a caminhar na Bíblia, a Bíblia é um oceano de mistérios. Tem pessoas que têm preguiça de meditar, tem pessoas que têm preguiça de ler a Bíblia. A Bíblia ela foi escrita em um período bem difícil, em um período de 1600 anos. 40 pessoas tiveram a responsabilidade e a audácia e a alegria de escrever a Bíblia Sagrada. A Bíblia ela foi escrita em 3 linguagens: hebraica, aramaica e grega. Pessoas influentes, pessoas simples, pessoas cultas, pessoas leigas escreveram a Bíblia. A Bíblia não tem 40 autores, a Bíblia tem 40 escritores, porque no livro de Hebreus capítulo 12 versículo 2 diz que só existe um autor e consumador da minha e da tua fé, que é Deus. Olhe para a tua irmã, diga: o autor da tua história é Deus. Coloque a tua mão direita no ombro da pessoa que está do seu lado e diga: o único autor da tua história é Deus. Quem vai dirigir a tua vida é Deus. Balança ele ou ela. Diga: Deus vai dirigir a tua vida. Deus ele vai dar direção na tua casa. Balança ele bem gostoso. Vá. Diga: Deus vai dar direção de tudo. Deixa eu ver quem veio para adorar. 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 Então abre a boca e glorifique a glória. Porque só ele é digno de ser adorado. Só ele tem o poder. E Deus viu a lâmpada de Israel se apagando. E Deus agora ouve a oração de Ana. Ana entrou na igreja. Vocês estão entendendo? Vocês conhecem? Eu estou pulando aonde eu queria chegar. A hora não espera, mas escute aonde eu quero chegar. Deus ouviu a oração de Ana. Eli era sacerdote da igreja. Eli estava quase sem visão, mas ele tinha direção e ainda tinha experiência de Deus. A Bíblia diz que Ana orou. Deus ouviu a oração de Ana e Ana voltou para casa, engravidou, deu à luz a Samuel. Ela fez uma promessa a Deus no altar. Ela orou a Deus, foi no altar. Ela buscou a Deus, foi no altar. Ela clamou a Deus, foi no altar. Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de orar. Altar é lugar de buscar. Altar é lugar de chorar. Olha para seu irmão, diga: você foi gerado no altar e Deus vai te usar nesse Brasil e nessa terra. Deixa eu ver quem acredita nisso. Deixa eu ver quem acredita nisso. Coloque a tua mão direita no ombro do teu irmão e diga: Deus está ouvindo as suas orações. Diga: Deus está ouvindo as suas orações. Deixa eu ver quem é batizado no Espírito Santo de Deus aqui. Começa a dar rajada de língua estranha na cara de Satanás, porque Deus quer fazer na tua vida coisa grande. Altar é lugar de oração. Altar é lugar de buscar. Ana buscou, orou, clamou, Deus ouviu. E Ana fez um voto. Ana disse que quando Deus cumprisse a oração dela, ela devolveria o seu filho para a casa de Deus. Era aqui que eu ia começar a pregar. Eu vou resumir a mensagem. Eu estava na introdução, mas quando Deus ouviu a oração de Ana, Ana ela teve felicidades. Ana gerou Samuel, amamentou Samuel. Agora deixe-me ver se vocês conhecem. Quantos anos tinha Samuel quando foi morar no templo da casa de Deus? Quantos anos tinha Samuel quando Ana levou para ele conviver no palácio de Deus? A Bíblia relata que Ana, ela amamentou Samuel, levou Samuel, cumpriu o voto que ela fez. Sabe qual é o problema de muita gente? Não crescer na vida
outra. Tem muita gente emocionada, prometendo das coisas a Deus que não pode cumprir. Quando Ana recebeu Samuel, ela poderia se esbanjar, brincar, correr, tirar onda na linguagem original, mas ela não fez nada disso. Ela pegou Samuel e levou para a casa de Deus com 7 anos. A Bíblia diz que Samuel, ele teve a sua adolescência, ele teve a sua maturidade, observando tudo que Deus falava e tudo que Deus faria naquele meio. Samuel, ele voltou para a casa de Deus, ele foi feito no altar, e do altar ele voltou. Olhe para sua irmã, diga: tudo aquilo que você entregar no altar, diga: se você receber, traga de volta, porque Deus, ele quer te honrar na terra. Olha que coisa linda. Samuel, ele dormia a 2,10 metros da cama de Eli, e quando era de noite, Deus falava com Samuel e dizia: Samuel, Samuel. Samuel não tinha muita experiência, porque era uma criança, era um jovem, adolescente, não tinha muita maturidade, e quando ele ouvia aquela voz, ele corria e ia para os pés de Eli. A Bíblia diz que Eli, por 3 vezes, ele ouviu a voz de Samuel, e Samuel disse: quando você ouvires a voz de Deus, você diga: fala que o teu servo ouve. Samuel não tinha sabedoria, Samuel não tinha muito entendimento. Samuel ouvia a voz e ele chegava aos pés de Eli e perguntava: o senhor está me chamando? Ele disse: não, eu não te chamei. Agora olhe para cá, que daqui para frente o negócio vai apertar. Quando eu entrei aqui, eu entendi porque Deus me deu essa mensagem. Eu disse: Deus, eu quero pregar outra coisa, eu quero pregar outro tipo de mensagem. E a batalha foi grande espiritualmente falando, a luta foi grande. Eu me tranquei dentro de um quarto e eu disse: eu não quero essa mensagem, eu quero outra. E Deus me dava essa. Quando eu cheguei aqui, Deus estava usando o pastor jovem e me deu essa mesma mensagem, a mesma palavra. Olha para seu irmão, diga: você nunca vai fugir dos planos de Deus. Diga para ele isso, porque daqui para frente eu não sei se você vai gostar, mas olhe para ele e para ela, diga: você pode ir para o forró, você pode ir para a balada, você pode ir para a lambada, mas o que Deus tem na tua vida, ele vai cumprir. Ele vai te pegar onde você estiver. Agora olhe para cá, que coisa linda. Samuel, diga comigo: cresceu. Pai fraco, diga: cresceu. Amadureceu. Tornou-se sacerdote e profeta. Um dia, um homem por nome de Saul, filho de Quis, ele era filho de um homem rico, fazendeiro, e 2 jumentas da casa de Quis, elas vieram a se extraviar, se perderam pelo caminho. E quem vocês aqui de uma cidade agricultora, você sabe que essa cidade aqui tem jumenta, e jumenta ela é bem lerda, ela é bem vagarosa. Só que Deus escondeu 2 jumentas para cumprir um plano na vida de um homem por nome de Saul. Saul era jovem, com 17 a 18 anos de idade, quando ele recebeu a responsabilidade do seu pai para ir atrás de 2 jumentas que se perderam no caminho. Saul, ele tinha tudo do bom e do melhor. Saul não era fazendeiro, Saul não era agricultor, Saul não colocava as mãos em barro. Saul era filho de fazendeiro, e na época do pai de Saul, o nosso irmão Quis, filho de Berocate, ele tinha fazenda, ele tinha renda, ele era um homem de grandes posses. E quando as jumentas se perderam, 2 moços vieram a Quis e disseram: meu senhor, 2 jumentas acabaram de se perder, elas se extraviaram. A Bíblia não diz, mas a história diz, o historiador diz, que ele se levantou de manhã, sentou na mesa para fazer a sua refeição. Quando ele olhou para um lado, ele viu Saul belo, ele viu Saul bonito, porque segundo a história, Saul era alto, jovem, belo, bonito, e só
Saul disse: meu filho, vá atrás das jumentas do seu pai. Aí Saul disse: mas aqui tem várias pessoas, aqui tem vários homens que poderá trazer a jumenta de volta. Aí quis, o pai de Saul disse: eu quero que você vá. Olhe para seu irmão, diga: ninguém foge do plano de Deus. Não, está muito fraco, diga: ninguém foge do plano de Deus. Agora olha para cá, que coisa linda. Aí Saul pegou um moço e saíram em busca da jumenta. Eles chegavam em cidades e não encontrava. Eles chegavam em outras regiões e não encontrava. Depois de muito andar, ele chega numa cidade chamada Zufi. Ele se cansou, ele parou para pensar. Aí ele começou a conversar com aquele moço e disse: eu quero voltar, eu não quero mais prosseguir, porque meu pai pode estar preocupado tanto pela jumenta como também pela minha demora. Olhe para seu irmão e diga: Deus vai levantar alguém que ajude a caminhar na terra. Quando você quiser desistir, quando você quiser sair da igreja e voltar para o mundo, Deus vai levantar alguém que vai dizer: não, bora caminhar, porque Deus ainda conta com você na terra. Ele disse: vamos prosseguir. E eles perguntaram para alguém onde tinha um homem de sabedoria que pudesse dar-lhe a notícia das jumentas. Na época não era chamado de profeta, eram chamados de vidente. E chegou aos ouvidos de Saul que na terra de Zuf tinha alguém por nome de Samuel, que era vidente da casa do Senhor. Olha só como Deus sabe trabalhar. Antes de Saul chegar lá na casa e na entrada da cidade, Deus já estava falando com Samuel. Porque nós estamos precisando, não é de pessoas bonitas por fora, nós não estamos precisando de pessoas que parem com o melhor carro na porta da igreja. A gente não está precisando de pessoas que preguem melhor do que o outro. A gente não está precisando de homens e mulheres influentes. A gente precisa, e a igreja está carente de verdadeiros profetas de Deus que escute a voz dele. Deixa eu ver quem é profeta de Deus aqui. Quem é? Deixa eu ver quem é profeta de Deus aqui. Levante a mão para lá, levante a mão para lá, meu Senhor. Profetas de Deus que escute a voz dele. E quando Saul ouviu dizer que Samuel era um vidente que revelava mais do que a Kodak, ele se alegrou, mas ele se entristeceu-se. Ele disse: eu não tenho mais nada para oferecer, eu não tenho nada para oferecer para o vidente. Como irei chegar